Olá, pais de pet! Tudo bem com vocês? Eu sei que a vida com nossos filhos de quatro patas é cheia de amor, mas também, de vez em quando, de desafios. Quem nunca se sentiu frustrado com um cachorro que late sem parar, que destrói o sofá novo ou que parece ignorar tudo o que a gente ensina? A verdade é que, na maioria das vezes, esses comportamentos indesejados não surgem do nada, mas são o reflexo de pequenas falhas na rotina que a gente comete sem nem perceber. E a gente faz isso por puro amor. Claro, mas a falta de informação acaba levando a caminhos que não são os ideais para eles. A ideia aqui é a gente ir a fundo nesses erros do dia a dia, para que você consiga transformar a rotina do seu pet e, por consequência, o comportamento dele. Vamos começar pelo que eu chamo de tripé do comportamento saudável. Ele é formado por três pilares: a alimentação, o gasto de energia, física e mental, e o reforço de comportamentos. Quando um desses pilares está desequilibrado, o pet sente e demonstra isso de várias formas, como latidos excessivos, destruição de objetos e até agressividade. Sabe aquela impressão de que seu cachorro tem excesso de energia? Pode ser que ele tenha, mas a raiz do problema, muitas vezes, não é só a energia em si, mas a forma como ela está sendo gerenciada. É como uma represa cheia que precisa de uma válvula de escape. Se a gente não oferece essa válvula, a água transborda de um jeito bagunçado e destrutivo. E é isso que a gente vai desvendar juntos hoje. Vamos começar pelo primeiro pilar, a alimentação. É aqui que muitos tutores, sem maldade, acabam criando a base para uma ansiedade enorme. Já vi inúmeros casos onde o pote de ração fica cheio o dia inteiro, à disposição do cachorro, como se fosse um buffet. A gente pensa que está dando um conforto para o pet, mas a verdade é que isso tira dele a oportunidade de ter uma rotina alimentar e de valorizar a refeição. Um cachorro que tem comida à vontade não sente a necessidade de comer em horários específicos, não aprende a controlar a ansiedade e, pior, não cria uma relação de valor com o alimento. Isso pode se traduzir em um cão que não come direito, que enjoa da ração ou que fica com uma energia acumulada, pronta para explodir em comportamentos destrutivos. A comida é a base da vida e a forma como a gente a oferece diz muito sobre a estrutura que estamos dando a eles. Outro ponto super comum é a gente não perceber a ligação direta entre a alimentação e a ansiedade. A ansiedade é um estado de alerta constante, e quando o cão não tem uma rotina de alimentação previsível, ele vive nesse estado de alerta. Ele não sabe quando a próxima refeição vai acontecer, já que a comida está sempre lá. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem o ritual, a disciplina de sentar e comer. Isso gera uma confusão mental que se manifesta de várias formas, como latidos excessivos, destruição de móveis ou até a dificuldade de obedecer comandos. O petiscaço em excesso, a oferta de comida humana sem controle. Tudo isso desregula a nutrição e, o mais importante, a mente do cão. A gente precisa entender que a alimentação vai muito além do pote de ração. Ela é o ponto de partida para um comportamento equilibrado. E a gente nem chegou na parte do gasto de energia. Muitos tutores acham que um quintal grande é suficiente para o cachorro se exercitar ou que meia hora de caminhada por dia resolve tudo. A verdade é que a falta de estímulo, tanto físico quanto mental, é uma das principais causas de problemas de comportamento. Um cachorro entediado é um cachorro que vai encontrar suas próprias diversões. E acredite, a diversão dele pode ser o seu pé de mesa. Passeios curtos, sempre pelo mesmo caminho, não oferecem novidade ou desafio, e isso deixa o cão estressado e ansioso. Ele precisa de cheiros novos, de texturas diferentes, de subir e descer morros, de correr e gastar aquela energia reprimida. Um cão que não se exercita o suficiente é como uma panela de pressão. A pressão vai aumentando até que algo explode. E o que explode? O seu sofá, a sua porta, os seus sapatos. Além da energia física, tem a energia mental. Sabe aqueles brinquedos que você compra e o cachorro perde o interesse em 5 minutos? Ou aquele monte de bolinha que ele só usa para correr e depois nada mais? O enriquecimento ambiental é crucial para a saúde mental do seu pet. Jogos de faro, brinquedos de quebra-cabeça, treinos de obediência. Tudo isso faz o cérebro dele trabalhar, gasta energia de uma forma que a simples corrida no quintal não faz. Um cão com a mente ativa é um cão mais calmo, mais seguro, e com menos probabilidade de desenvolver problemas como tédio, ansiedade ou até agressividade. A gente tem que parar de achar que um passeio de 10 minutos e um pote de ração são suficientes. A gente tem que nutrir o corpo,
mas também a mente deles. E a gente entra no terceiro e talvez mais sutil dos erros: o reforço de comportamentos errados. A gente, na nossa boa vontade, acaba premiando o pet justamente no momento em que ele está fazendo algo que não deveria. Pensem comigo. Seu cachorro está pulando em você, latindo sem parar para chamar a sua sua atenção. A sua primeira reação é tentar acalmá-lo, talvez com um shh ou com um afago na cabeça. Só que para o cão, o que ele está entendendo é: eu lati e pulei, e em troca ganhei a atenção do meu tutor. Deu certo. Ele não entende que você está tentando repreendê-lo. Ele só entende que o comportamento dele gerou uma resposta, uma recompensa, mesmo que para a gente não pareça uma recompensa. E é assim que, sem querer, a gente perpetua os hábitos que mais nos incomodam. A gente precisa aprender a ser mais estratégico nessa hora. O reforço deve vir quando o pet está se comportando da maneira que a gente espera. Por exemplo, se ele está pulando para pedir algo, a gente ignora completamente, a gente se vira de costas, não fala nada, não faz contato visual. Apenas quando ele se acalma, senta ou demonstra um comportamento tranquilo, é que a gente oferece a recompensa, que pode ser um petisco, um carinho ou até mesmo a atenção que ele tanto queria. É um jogo de paciência e timing, mas é o que ensina ao cão a diferença entre o que é aceitável e o que não é. Esse reforço positivo, feito no momento certo, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para educar nossos pets e criar uma relação de respeito e confiança. Outro ponto que pouca gente presta atenção é a socialização. Um cão que não interage com outros cães, pessoas e ambientes de forma positiva desde filhote pode se tornar inseguro e reativo. Essa falta de socialização, combinada com a ansiedade da alimentação e a energia acumulada, vira um coquetel explosivo. Já vi cachorros que, por não saberem como agir perto de outros cães, atacavam por medo, e os tutores, na tentativa de protegê-los, acabavam reforçando o isolamento. A gente tem que entender que a socialização não é só passear no parque, é apresentar o mundo de forma segura e positiva para o pet, é ensinar que o mundo é um lugar bom e que não há por que ter medo. A insegurança, muitas vezes, é a mãe de vários comportamentos agressivos e destrutivos. E a gente entra em um ciclo vicioso, onde os erros se somam. A ansiedade da alimentação, a energia reprimida pela falta de gasto físico e mental e a insegurança da má socialização se misturam e viram um problema gigante. Um cachorro que não gastou energia vai ficar entediado e vai procurar algo para roer. Ao roer o móvel, ele chama a atenção do tutor, que, sem querer, reforça o comportamento. A gente briga, ele se estressa, a gente se estressa, e a nossa relação, que deveria ser de amor e confiança, vira um campo de batalha. E aí, a gente pensa que o problema é o pet, que ele tem um problema de comportamento, mas a verdade é que ele só está reagindo à falta de estrutura que a gente, sem querer, criou. E a gente entra num ponto que é super importante: a diferença entre recompensa e reforço. Uma recompensa é um petisco ou um carinho que você dá ao cão. O reforço, no entanto, é a consequência do comportamento dele. Quando o seu cachorro late incessantemente e você o pega no colo para acalmá-lo, o colo é a recompensa e a sua atenção é o reforço. Ele aprende que a maneira de conseguir o que quer é latindo, e assim, sem perceber, você está ensinando-o a latir cada vez mais. A gente precisa inverter essa lógica. A gente tem que reforçar o que é positivo. Por exemplo, quando o seu cachorro estiver deitado, calmo, sem pedir nada, se aproxime dele e faça um carinho. Ele vai começar a associar a calma com uma recompensa, e isso vai fortalecer o comportamento tranquilo. O cão não entende o não, ele entende a consequência do que ele faz. Se ele roer o pé da mesa e a gente gritar, ele não vai entender, não pode roer o pé da mesa. Ele vai entender, se eu roer o pé da mesa, o meu humano fica nervoso e me dá atenção. A atenção para ele é um prêmio, mesmo que seja negativa. A gente precisa ensinar ao cão o que a gente quer que ele faça. Se ele está roendo o pé da mesa, a gente não briga, a gente oferece um brinquedo apropriado, um osso, a gente direciona a energia dele para o que é certo. E quando ele roer o osso, a gente elogia, a gente dá um petisco. A gente reforça o comportamento positivo. É um trabalho de paciência, de persistência e de muita observação, mas a recompensa é um pet mais tranquilo e feliz e uma casa em harmonia. E a gente precisa falar sobre a importância do descanso. Um cachorro, assim como a gente,
Precisa ter um lugar para relaxar, um cantinho que seja só dele, onde ele se sinta seguro e possa se desconectar. Se o seu cão não tem um espaço próprio, um porto seguro, ele vai viver em estado de alerta. Já vi cachorros que chegavam na clínica completamente exaustos, com olheiras de tanto viver no pique 24 horas por dia. O tutor, na tentativa de dar carinho, levava o pet para a cama, para o sofá, para todos os lugares. A gente pensa que é um gesto de amor, mas na verdade, a gente está tirando dele a capacidade de ter um espaço privado para descompressão. Um lugar onde ele pode simplesmente ser um cachorro e descansar. E essa falta de um cantinho seguro se soma a todos os outros problemas. Um cão que não descansa direito é um cão que não consegue processar os estímulos do dia. Ele fica irritadiço, impaciente, e qualquer coisa vira motivo para um surto. O latido que parecia só uma graça pode ser, na verdade, um sinal de que ele está no limite. E o tutor, que não entende a raiz do problema, tenta resolver o latido com mais atenção, com mais petiscos, com mais carinho. Mas, na verdade, o que o cão precisa é de um tempo para ele, de um lugar para recarregar as energias. A gente tem que parar de ver o descanso como algo secundário. Ele é tão importante quanto a alimentação e o exercício para a saúde mental e emocional do nosso pet. E a gente entra num ponto que é super importante: a rotina. Cães são animais de hábitos. Eles se sentem seguros e tranquilos quando sabem o que vai acontecer a seguir. A rotina é a âncora emocional deles. Quando a gente não tem horários definidos para alimentação, passeios, brincadeiras e descanso, a gente gera uma instabilidade que se traduz em ansiedade. O cachorro não sabe quando vai comer, quando vai passear, quando o tutor vai voltar para casa, e essa incerteza constante o deixa em um estado de alerta permanente. E esse alerta, com o tempo, vira estresse crônico. A gente precisa ser a bússola para o nosso pet. E a bússola é a rotina. E não precisa ser uma coisa super rígida e militar. É só ter uma consistência, sabe? Se o passeio é sempre pela manhã, faça de manhã. Se a alimentação é 2 vezes ao dia, mantenha os horários. Quando a gente faz isso, o cão começa a confiar na gente. Ele sabe que as suas necessidades serão atendidas e ele se sente mais seguro para relaxar. E um cão seguro é um cão que não precisa latir para chamar atenção, não precisa roer o sofá para gastar energia e não precisa se comportar mal para ter a sua atenção. A rotina é a prova de que a gente se importa, não só com o bem-estar físico, mas com o emocional deles. E a gente entra na parte da coerência. Cães não entendem a nossa linguagem complexa. Eles entendem a nossa energia e as nossas ações. Se a gente, em um dia, deixa o cachorro subir no sofá e, no dia seguinte, briga porque ele subiu, a gente está mandando uma mensagem confusa. E um cão confuso é um cão ansioso, porque ele não sabe o que esperar. A incoerência na educação é como um castelo de cartas. A gente tenta construir algo sólido, mas a base é frágil e qualquer sopro derruba tudo. E o pior, a gente acaba minando a confiança que o pet tem na gente, porque ele não nos vê como um líder consistente, mas como uma fonte imprevisível de regras e punições. A gente precisa ser a rocha, o ponto de equilíbrio para o nosso cão. Se a gente estabelece uma regra, a gente tem que mantê-la. Não importa se estamos cansados, com pressa, ou se o nosso humor não está dos melhores. A coerência é a prova de que a gente é um líder confiável, alguém que o pet pode seguir e respeitar. E quando a gente consegue essa confiança, a educação se torna muito mais fácil. O cão, sabendo o que se espera dele, se comporta melhor por vontade própria, não por medo de uma punição. É um trabalho de autoconhecimento também, de entender os nossos próprios limites e de ser a melhor versão de nós mesmos para o nosso pet. E a gente chega no ponto do afeto. A gente ama nossos pets e queremos dar todo o carinho do mundo, mas a gente precisa saber a hora certa. Se você dá atenção ao seu cachorro só quando ele está pedindo, latindo, pulando, você está ensinando-o a ser carente. É o reforço do comportamento de carência. E isso gera uma insegurança enorme no pet, porque ele associa o seu carinho com a necessidade de se comportar mal para conseguir. A gente precisa inverter a lógica. A gente precisa dar carinho quando o pet está calmo, tranquilo, sem pedir nada. A gente precisa mostrar que o amor incondicional existe e que não precisa de um comportamento ruim para ser recebido. E essa inversão de afeto é uma das coisas mais transformadoras que a gente pode fazer. Em vez de se aproximar quando o seu cachorro está latindo, espere ele se acalmar. Em vez de dar um petisco para ele parar de pular em você, ignore-o até que ele sente.
Quando a gente faz isso, a gente está ensinando-o a se comportar de uma forma tranquila e equilibrada. E essa tranquilidade, essa calma, se torna a base para um relacionamento mais saudável. A gente tem que parar de ver a atenção como um prêmio para o mau comportamento e começar a vê-la como um prêmio para o bom comportamento. É um gesto de amor que mostra ao seu pet que a gente o ama por quem ele é e não pelo que ele faz para chamar a nossa atenção. E a gente entra em um ponto que é muito delicado, mas precisa ser falado: a nossa energia. Os cães são como esponjas, eles absorvem a nossa energia. Se a gente está estressado, ansioso, irritado, o nosso cão sente isso e reage. Um tutor que chega em casa nervoso, gritando, ou que vive em um estado de caos, está ensinando ao pet que o mundo é um lugar inseguro, e essa insegurança se manifesta em comportamentos agressivos, destrutivos e ansiosos. O cachorro não entende o porquê do nosso estresse, ele só sente o medo e a instabilidade que a gente emana, e isso bagunça a cabeça dele. A gente tem que ser o porto de calma deles, o refúgio seguro no meio da tempestade. A gente precisa aprender a gerenciar as nossas próprias emoções para ajudar os nossos pets. Quando você estiver se sentindo estressado, tire um tempo para respirar, para se acalmar antes de interagir com o seu cão. Mostre a ele que você é a calma que ele precisa, não a tempestade que ele teme, e a gente tem que ser a parte madura da relação. A gente não pode esperar que um cão que não entende as nossas complexidades resolva os nossos problemas. O nosso comportamento, a nossa voz, o nosso toque, tudo isso tem um impacto direto no bem-estar do nosso pet. A gente tem que ser a âncora de paz e não a âncora de caos. E a gente entra na parte que é um dos maiores desafios para os tutores: a gestão da ansiedade de separação. Muitos cachorros ficam desesperados quando o tutor sai de casa, latindo sem parar, destruindo a casa, e a gente, na nossa boa vontade, tenta acalmá-los, faz despedidas longas ou na volta faz uma festa. O cachorro entende. Quando o meu humano vai embora, é um drama. Quando ele volta, é a melhor coisa do mundo. Eu preciso manter o drama para ter essa recompensa de volta. E assim, sem perceber, a gente reforça o comportamento que a gente mais quer evitar. A gente precisa ensinar ao cão que a nossa saída e a nossa volta são eventos normais e calmos, não um motivo para festa ou para desespero. E a solução para a ansiedade de separação é uma coisa que parece contraintuitiva. A gente precisa desdramatizar a saída e a volta. Quando você for sair, não faça festa. Pegue a chave, a bolsa e saia. Quando voltar, não faça festa. Entre em casa, ignore o cão por alguns minutos e só depois, quando ele estiver calmo, dê atenção. A gente precisa ensinar ao pet que o mundo dele não para de girar quando a gente não está por perto. E para isso, a gente precisa dar a ele ferramentas para se distrair na nossa ausência, como brinquedos recheados, jogos de quebra-cabeça e um ambiente enriquecido. A gente tem que dar ao nosso pet a autonomia para ser feliz mesmo quando a gente não está por perto. E a gente entra num ponto crucial: a comunicação. A gente, como tutor, tem a mania de falar demais com o cachorro. A gente explica, a gente briga, a gente fala como se ele fosse um ser humano. Mas a verdade é que o cachorro não entende as nossas palavras. Ele entende a nossa entonação, a nossa linguagem corporal, a nossa energia. Se a gente está bravo, ele sente. Se a gente está frustrado, ele sente. A gente precisa aprender a se comunicar de forma clara e objetiva. Um comando curto e consistente, como senta, fica, é muito mais eficaz do que um filho. Por favor, senta porque a mamãe está com pressa. A gente tem que ser o guia e não o professor de português deles. E a gente precisa aprender a usar o silêncio. Muitas vezes, o silêncio é a nossa ferramenta mais poderosa. Se o seu cachorro está latindo, o silêncio mostra a ele que você não vai dar atenção para o comportamento indesejado. Se ele está pulando, o silêncio e o desvio do olhar mostram a ele que você não vai reforçar o comportamento. O silêncio é o que nos dá a autoridade, o que nos torna um líder, e não um amigo que se rende a qualquer birra. E quando a gente aprende a usar a comunicação correta, a gente fortalece o nosso vínculo com o pet, porque ele entende exatamente o que a gente quer e a gente entende o que ele precisa, sem a necessidade de uma tradução complexa. E a gente precisa falar sobre a paciência. Educar um cachorro não é um evento, é um processo. A gente não vai resolver anos de hábitos ruins em um dia ou em uma semana. A gente precisa ter a paciência para ser consistente,
para repetir o comando, para esperar o tempo do pet, para celebrar as pequenas vitórias. A frustração é o nosso pior inimigo, porque ela nos leva a desistir, a gritar, a ser incoerentes. E quando a gente perde a paciência, a gente perde a confiança do nosso cão. A gente precisa entender que o processo é lento, mas que a recompensa é um vínculo forte, uma relação de confiança e respeito mútuo. E a paciência também é um ato de amor próprio. A gente tem que se perdoar pelos erros que cometemos no passado e focar no presente. O que importa é o que a gente faz a partir de agora. A gente precisa se educar para educar o nosso pet. E a cada pequeno passo, a cada acerto, a gente se torna um tutor melhor. E o nosso pet se torna um cachorro mais feliz e equilibrado. A gente tem que ver a educação como uma jornada, e não como uma corrida. E essa jornada, quando feita com amor, paciência e consistência, é a coisa mais gratificante do mundo. E olha, se você se identificou com algum desses pontos, saiba que você não está sozinho. A maioria dos pais de pet comete esses erros. Mas o que importa não é o que a gente fez, mas o que a gente vai fazer a partir de agora. A gente tem a chance de recomeçar a cada novo dia, de aplicar essas mudanças na rotina e de ver a transformação na vida do nosso pet. A gente não está aqui para julgar, mas para ajudar. Porque no final das contas, o que a gente mais quer é ver nosso filho de 4 patas feliz, tranquilo e se sentindo seguro ao nosso lado. É isso que nos motiva, é isso que faz a gente ser pai e mãe de pet. E a jornada para um comportamento melhor começa com um pequeno passo, uma pequena mudança na rotina, que vai fazer uma diferença enorme no futuro. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas cada pequeno passo que você dá em direção a uma rotina mais saudável para o seu pet é um passo que fortalece a relação de vocês. E essa comunidade aqui, a Escola de Pais de Pets, existe exatamente para isso, para a gente se ajudar, trocar experiências e crescer juntos. Se você gostou desse vídeo, se sentiu que te ajudou de alguma forma, deixa seu like para a gente saber que estamos no caminho certo. E o mais importante, se você viveu alguma situação parecida com o seu pet, se conseguiu resolver algum problema de comportamento ou se tem alguma dúvida, compartilha aqui nos comentários. A sua história pode ser a inspiração que outro pai de pet precisa. Vamos construir juntos uma comunidade onde o amor pelos nossos pets se traduz em conhecimento e em ações que realmente fazem a diferença na vida deles. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O mundo dos pets é cheio de desafios, mas a gente não precisa encará-los sozinhos. A gente está junto nessa.